Seja bem-vindo ao segundo episódio do Vozes do Sairé. Eu sou Maiane Belo, filha dessa região tão cheia de histórias e cultura. Aqui, em Alter do Chão, nesse solo sagrado, vivi e continuo vivendo experiências marcantes que ajudaram a moldar a Maiane que eu sou hoje. Fui rainha do Lago Verde por 12 anos, continuo atuando no Festival dos Botos como coreógrafa e há 16 anos que eu acompanho de perto a beleza e a força do nosso Sairé. Esse podcast tem como objetivo registrar e compartilhar as histórias de quem vive nesse território e tem um papel importante na Festa do Sairé e na Vila de Alter do Chão. E hoje eu tenho a honra de conversar com ela, Flávia Borari, que é a segunda Saraipora do rito tradicional. Ela é acadêmica do curso de Gestão Pública da UFOPA, mulher indígena, artista e foi a rainha do Lago Verde do Boto Cor-de-Rosa por 4 anos, né, Flávia? Fez a sua grande despedida esse ano. E para deixar esse momento ainda mais especial, a Flávia trouxe a Dona Urbana, mulher empreendedora, né, Dona Urbana? Dona Urbana tem uma barraca lá na ilha e ela é a rezadeira do Sairé desde 1973 e hoje ela veio compartilhar com a gente um pouquinho dessa história. Sejam bem-vindas. É muito importante para mim ter vocês hoje aqui e muito especial também. Obrigada. É um prazer poder ter essa conversa, né? Trazer a vovó junto comigo também. Eu acho que é um momento de muita troca. Com certeza. Para a gente começar essa nossa conversa, eu queria que vocês falassem um pouquinho da história de vocês com o Sairé. Quem é a Flávia dentro do Sairé? Quem é a Dona Urbana dentro do Sairé? Qual é essa relação que vocês têm com o rito, com o festival, com a Vila de Alter do Chão? A Flávia dentro do Sairé é uma pessoa que está em constante aprendizado, né? Principalmente quando a gente relaciona todo o nosso processo de crescimento dentro do rito tradicional. O Sairé, ele sempre esteve presente na minha vida, mas principalmente pelo lado religioso, né? A gente tem o lado profano, o lado sagrado, e eu vi a minha vida ser, né, construída também com essa relação, com a relação com a comunidade, principalmente vindo da cultura. Então, desde criança, a minha avó ela já me levava para participar das reuniões, dos ensaios de ladainha, muito embora eu não fizesse parte ainda da corte do rito tradicional. E aí eu vi a minha vida passando, né, e eu entrando nesse caminho e depois de um tempo estando lá presente junto com as outras pessoas, né, junto com as outras personalidades do rito. Então, a Flávia no Sairé, ela é essa constante aprendizagem, né? São muitos momentos que a gente vive, são muitas coisas que a gente escuta, que a gente faz e que a gente absorve pra gente, pro nosso crescimento pessoal também. E a senhora, Dona Urbana? Eu sou Urbana Coelho Ferreira, nascida em Alter do Chão, tenho 82 anos e participo de 1973 no Sairé até aqui. Então, eu me sinto muito assim, orgulhosa de ter a Flávia, de ter aceitado uma chamada do Espírito Santo, que é realmente de ter aceitado a ser a guardiã do Sairé, que se chama a segunda Saraipora. Então isso para mim foi um prazer muito grande. Com certeza, eu imagino o orgulho, tanto da Flávia com a senhora, vendo todo esse processo, vendo esse exemplo, né? E a senhora com ela, ela está seguindo os seus ensinamentos. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o significado do Sairé. O que é o Sairé? Podem falar também um pouco sobre essa estrutura, né? Nós falamos aqui da rezadeira, da segunda Saraipora, tem a Saraipora. Então, eu queria que vocês tentassem falar um pouquinho. Para mim, o Sairé é um símbolo que se chama Sairé, né? O Sairé em vida. Então, o símbolo do Sairé
é um símbolo sagrado, a qual nós temos o povo Borari de Alter do Chão, nós temos muita fé, né? Porque se faz uma festa religiosa, uma festa profana. Então, para mim, o significado é muito grande, que ele traz as três pessoas da Santíssima Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu faço parte de, como eu já falei, desde de 73 para cá, eu sou rezadeira e responsável das rezadeiras também comigo. Chamo para reunião, chamo para o ensaio. E aí, quando é no dia da festa mesmo do Sairé, a gente tem que estar presente a todo momento. Antes da Flávia falar, eu queria que a senhora falasse para a gente quando é que começa esse processo de encontro, que a senhora começa a movimentar. Olha, mês de março, abril, por aí a gente já tem os nossos encontros, né? Reuniões e reuniões e reuniões, e daí passa para os ensaios até chegar o dia marcado para a gente apresentar. Entendi. Flávia. A minha avó já falou, né? O Sairé, ele é esse símbolo sagrado. Mas acho que para além do símbolo também, a gente possui significado, principalmente nas denominações. A gente tem 4 significados que representam o Sairé. Salve a Santíssima Trindade, seja bem-vindo, salve Todizes e salve a criança que está dentro de você. Então a gente tem eu acho que é toda uma comunhão da comunidade em celebração ao Sairé. Então o Sairé, na língua indígena Turiuá, significa alegria. Então a gente tem esse processo também dessa comunhão festiva, alegre, do que é a festa do povo Borari. E o Sairé para mim é isso também. Para além de todos os adornos e significados que tem a parte religiosa, né, tanto dos nossos rituais, quanto a própria simbologia das pessoas que estão ali, dos próprios símbolos, dos mastros, da coroa, do símbolo do Sairé, a gente tem todo esse processo de mobilização dentro da comunidade, em que a gente entende que é um processo festivo, ritualístico, porque traz a nossa fé, traz a herança dos nossos ancestrais, mas a gente também está ali celebrando algo que é muito maior. A minha avó falou sobre essa questão do chamado do Divino Espírito Santo, e isso é uma coisa que a gente aprende, acho que de um dos primeiros momentos que a gente entra dentro do rito tradicional, porque todo mundo que está ali, ele foi chamado. Né, muito embora algumas pessoas tenham recebido convite, tenham recebido, vamos ali, vamos lá ver como é e tudo mais, mas no fundo a gente entende que as grandes motivações da gente estar ali dentro, né, naquele momento, é muito além da nossa própria compreensão. Então o Sairé, ele traz tudo isso, né, todos esses significados pra gente. Sim, e a gente sente realmente essa energia. Para mim, que acompanho uma parte do Sairé, né? Não vivo o Sairé como vocês, mas eu sinto isso, eu sinto essa energia. O Alter do Chão tem essa energia diferente e com certeza está muito conectada com o significado que o Sairé carrega. E Flávia, eu queria que tu falasse um pouco do significado da segunda Saraipora e da Saraipora. Qual é essa relação? A Saraipora, ela é a mulher responsável por conduzir o símbolo do Sairé, né? Disse sobre as mãos sagradas das mulheres, do território matriarcal que o Alter do Chão possui como identidade também. Mas a segunda Saraipora, ela traz um pouco desse aprendizado do que a Saraipora deixa, né, como essa herança. Então é por isso que em todos os rituais, em todos os momentos, eu sempre estou ao lado da Dona Dalva, que é o momento também que eu aprendo para um dia, quando ela me repassar essa função, essa responsabilidade de carregar, de fato, o símbolo nas procissões, eu esteja preparada. Então, é um processo da própria Secuiara, é um processo de repasse desse conhecimento. E disse isso sobre a guardiã do símbolo do Sairé, essa pessoa que guarda. Então, todas as vezes que eu esteja junto com a troneira, e aí já vou falar um pouquinho sobre Sim. a corte do rito tradicional, ela acaba me repassando também essa guarda do símbolo. Então, às vezes eu vou buscar, às vezes eu vou levar, eu carrego para ela, eu seguro para ela. Então, a gente tem todo
a gente tem essa junção, né, de dois grandes mundos, né, de grandes visões também sobre o nosso próprio rito tradicional, mas é um processo muito de aprendizagem. Então, a segunda Saraipora, ela está ali na função de aprender, para que seja repassado futuramente a ela e posteriormente a outras pessoas e assim seguir a tradição. Entendi. Tenta listar para mim Sim. essa corte. A corte do rito tradicional, atualmente, ela é composta por mais de 80 pessoas, mas a gente tem ali o nosso grande mestre, que é o juiz da festa. Atualmente já é o cacique Maduro, né? Anteriormente, há alguns anos, foi conduzido pelo Osmar Vieira, que é o atual coordenador do rito. E aí, ao lado dele, a gente tem a juíza da festa, né? E ao lado da juíza a gente tem a troneira, aí nós temos o procurador, a procuradeira, e a grande ordem da corte do rito tradicional, ela é por pessoas mais experientes, né, mais velhas, como a gente propriamente diz lá dentro. Então a gente tem uma hierarquia a ser seguida, né, e para além dessas pessoas a gente tem os mordomos, a gente tem o capitão, o segundo sargento, alferes. Depois de alguns anos, a gente foi trazendo o próprio resgate de algumas personalidades que haviam meio que sido esquecidas ao longo da história. Então, por isso que hoje a gente consegue ver a segunda Saraipora, que já haviam estudos e relatos que não esse sentido de haver uma segunda mulher também carregando o símbolo em alguns momentos. A gente tem as meninas do tamborim, a gente tem o segundo sargento. Então são grandes personalidades que compõem o rito tradicional. Então é um processo hierárquico, porque a gente recebe ordens das pessoas mais velhas e eu acredito que seja isso. A corte do rito tradicional. A gente tem as rezadeiras, avó, não vai deixar eu esquecer. Os mordomos, as mordomas. Então é todo um processo de um grande trabalho comunitário, porque cada pessoa que está ali dentro exerce uma função. A Saraipora e a guardiã do símbolo carregam o símbolo, o juiz é o grande responsável por todo o período da festa. Os mordomos e as mordomas, eles têm os próprios trabalhos braçais, que a gente precisa, né, de auxílio, de ajuda. Eles são responsáveis por carregar os mastros também. Os alferes levam as bandeiras, as moças do tamborim entoam o tamborim juntamente com os foliões, que ainda tem os foliões também. Então é um grande grupo que celebra essa comunhão entre o divino, entre o sagrado, entre todo esse processo de fé dentro do nosso próprio território. Lindo. Tu falaste sobre esse resgate, e aí eu queria tentar que a senhora voltasse lá na sua memória e lembrasse pra gente como é que era o Sairé de antigamente. A Flávia falou sobre esse resgate dessas personalidades. Como é que era o Sairé lá antigamente? A senhora acha que tem muita diferença do Sairé de hoje com relação a essa corte? O que a senhora... Olha, existe uma diferença aí que quando resgatou o Sairé, por exemplo, assim, era ladainha, era um mastro, era um barracão pequeno. Sim. E aí, isso era o rito religioso antes. Era dessa forma, só tinha mordomos e a juíza e a Saraipora, né? E depois, assim, partia para a parte profana, vamos dizer, antes. Só tinha cordões de pássaros, umas danças assim como lundum, corimbó, desfeiteira, isso sempre existia, sempre existiu, né? Agora, a mudança foi que, por exemplo, há noites que se coloca na quadra, já isso no profano, né? Na quadra é assim, é corimbó, é lundum, é desfeiteira, não tem mais aqueles cordões de pássaro que tinha, cruzador tupi, era uma barca, era uma dança, uma brincadeira muito bonita. Então esqueceram tudo isso e vem os botos, que os botos, eles são convidados do Sairé para participarem. O dia que o Sairé disse, eu não quero mais boto aqui, acaba. Porque eles são... É que manda. Eles são convidados,
né? Exatamente. Então, a diferença é essa, que antes não tinha aborto, não tinha nada. E é outra coisa que eu penso assim, por exemplo, o povo lá de São Paulo, do Rio, lá de fora, eles dizem assim, eu vou para a festa do Sairé, né? E vem muita gente para a festa do Sairé. Chegando na festa do Sairé, eles vão todo mundo para o show dos botos e não sabe nem o significado do Sairé. Por quê? Não vão no barracão, que tem a parte religiosa lá, né? Muita gente não vai. E depois que eles ouvem, eles ficam atrás da gente procurando saber o que significa. Por que o povo não entra no barracão para ir ver? Vai direto para apreciar os shows, os botos. É isso. Acontece não só com o público de fora, mas de Santarém também. Todo ano eu coloco essa crítica para as pessoas, porque eu também vejo essa procura muito grande, somente, na verdade, nem tanto pelo festival, mas vai ter o show nacional, vai ter gente, tem uma festa, né, que acontece há mais de 300 anos, o Sairé é rico, você precisa conhecer também, o Festival dos Botos também é lindo, então vamos valorizar a nossa cultura, né? Vamos valorizar o que a gente tem aqui, que a gente só tem isso aqui. Pois é, porque olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu ainda não entendi, ou então eu entendo, me faço que não entendo. Porque, olha, por exemplo, o povo de Alter do Chão trabalha e dá de si para a festa do Sairé. Quando a gente quer assistir uma apresentação na quadra que já é o profano, a gente não tem direito de entrar, né? Muita gente, por isso que quando eu dancei a desfeiteira, agora eu coloquei um verso lá, porque é verdade que os próprios de dentro do Sairé, eles não têm direito de entrar lá para assistir os botos, a não ser que pague os seus ingressos. Né? Deveria ter esse cuidado, né? Pois é, deveria ter. Vamos colocar isso, hein? Vai ficar como crítica. Não só esse momento que eu acho, sim, muito importante, isso que a senhora está falando, é algo que precisa ter um cuidado especial. E também a senhora falou sobre as danças, né? Que já não são mais vistas hoje. Não sei. Pra mim, que sou da dança, eu sinto muito por isso e gostaria muito, quem sabe, né, para um próximo projeto, que a gente possa estudar um pouco mais sobre isso, sobre essas danças e que poder acabaram. reviver, Sim, com né? certeza, é muito Aquelas importante, coisas. porque é a nossa história. Pois era a nossa história mesmo. Eu dancei tudo isso. Dançou tudo isso? Dancei. Eu dancei lundum, dancei corimbó, dancei desfeiteira, dancei marambiré, tudo. Então... E outra coisa, quando iniciou o Sairé, a gente tinha essas danças. A gente ensaiava para se apresentar, né? Essas danças aí. Tudo com nosso recurso. Ninguém tinha ajuda de prefeitura de ninguém. Era nós mesmo que fazia, olha, como diz o povo, assim para comprar. E não era só uma roupa, era 3, 4. E tinha que comprar, e tinha que dançar. Então a senhora não passou somente o dom para Flávia da parte religiosa, mas também da cultural, da dança, foi? É verdade. E aí, dona Urbana, eu lhe pergunto, como é que a senhora se sente vendo a Flávia sendo continuidade dos seus ensinamentos e seguindo a tradição do Sairé? Eu sinto muito, assim, sinto muito orgulho, tenho muito orgulho disso. E como eu já falei, dela ter aceitado, porque quando eles pensaram em ter a guardiã do Sairé, eles falaram não só para ela, mas para muitas meninas, e ninguém aceitou, porque não eram velhos. E ela, graças a Deus, aceitou, que o Divino Espírito Santo estava nela. Isso daí.
Eu acredito que essa força da juventude dentro de Alter do Chão teve um destaque, eu acho que não acompanho em questão de tempo. Acho que tu pode me falar um pouco mais sobre isso, porque o Sairé, por ser uma festa religiosa, acaba não chamando tanto a atenção da juventude, né? Então, isso. eu acredito que tenha ali acontecido um momento de revolução e eu acredito muito que é isso, né? A Flávia entra sendo jovem, ela já se torna uma referência para que outras jovens também queiram participar. A senhora não acha? Eu acho assim, olha, quando a gente iniciou para fazer este grupo de rezadeiras do Sairé, a gente convidou as meninas para participarem dos ensaios, para aprenderem, porque, por exemplo, a gente é imortal, de repente morre quem? A Flávia no meu lugar. E aí não quiseram, não. Umas foram uma vez, outras não foram. Aí as professoras chamaram as alunas e nós fomos ensaiar com elas, mas não quiseram, não. Agora, Flávia, como é para ti hoje dar continuidade aos ensinamentos da tua avó e seguir essa tradição que a Dona Urbana luta desde 1973 para manter viva? Né, a Dona Urbana participou ali daquele processo de retomada do Sairé, que ficou parado, 30, 40 anos. Então, ela participou de todo esse movimento de retomada. E hoje a Flávia segue esses passos. Como é que tu te sente? É uma grande responsabilidade, porque é o que a gente já está conversando sobre isso, né? Quando a gente toma esses espaços que a gente acaba se tornando uma pessoa que traz uma certa referência ao trabalho que a gente desenvolve, a gente carrega uma grande responsabilidade, tanto pelo significado da própria função, quanto pelo próprio resgate, né, e manter essa tradição. Então, eu acredito muito que o trabalho que a gente deve desenvolver é um trabalho de base mesmo, assim como eles fizeram comigo, né? Quando eu era criança, nesse processo de aprendizado, eu fui entendendo que aquilo era importante, que aquilo era necessário, porque para além, né, de todas as vertentes que a gente tem dentro da sociedade, como saúde, como educação, a cultura, ela também se faz necessária e se faz presente, porque ela forma a gente enquanto ser humano, enquanto futuro profissional, e principalmente pelas nossas relações dentro da sociedade. Então, esse trabalho de base é um trabalho que deve acontecer com as pessoas mais jovens também, com as crianças. Hoje, dentro do rito tradicional, a gente tem muitas crianças também, porque é um trabalho que precisa ser desenvolvido, né? A gente não tem um trabalho de curto prazo, é de longo prazo, porque quanto mais eles estão presentes, quanto mais eles estão aprendendo com a gente, mais tempo eles vão ter para se preparar também, para dar essa continuidade quando a gente também não estiver mais aqui. Então, a gente tem crianças que são rezadeiras, a gente tem crianças que são mordomos, a gente tem crianças que são as moças da fita também, que levam esse aprendizado, os foliões, são crianças que estão nesse processo musical também, de levar as folias dentro das nossas procissões, dentro dos nossos rituais. Então, a gente tem essa dimensão de responsabilidade, principalmente os jovens que estão ali, né? Eu sou segunda Saraipora, tem o Ricardo também, que ele é o segundo sargento, e aí a gente, de vez em quando, a gente conversa sobre essa responsabilidade, porque assim como eu acompanho a Saraipora, ele acompanha o capitão, e a gente tem uma proximidade de idade, então a gente fica assim, nossa, e as pessoas, os jovens que veem a gente naquela posição, algumas vezes até perguntam, mas como que foi para você estar ali? E isso já chama a atenção de entender que as pessoas, muito embora às vezes tímidas, têm essa curiosidade de estar ali também, de estar presente. Então, entendendo que todo esse processo ele deve começar também pela juventude, eles jamais podem ficar esquecidos nessa história, porque muito embora o Sairé seja uma festa, seja essa grande procissão religiosa que perdure por muitos séculos, né, seja muito antigo, mas ele tem essa vertente da juventude que precisa dar esse processo, dar essa continuidade no processo histórico. É isso. Com certeza. E eu queria saber se vocês têm um momento marcante entre vocês duas, um momento especial para vocês duas, ou
Pra Flávia, aconteceu nos anos que tu participa do Sairé, teve algum momento assim que foi muito marcante pra ti e a Dona Urbana? Eu acho que existem muitos momentos, já são 11 sairés, né, desenvolvendo uma função dentro da corte do rito tradicional para o que eu já vivenciava junto com ela antes, mas eu acho que eu acredito que todas as vezes, no primeiro dia de ladainha, na quinta-feira à noite, é sempre um momento muito emocionante para mim. Poucas vezes eu deixo de me recordar disso, porque a minha avó, ela puxa a ladainha. Então, quando ela puxa o Kyrie, é o momento que eu falo, nossa, o Sairé, ele tá acontecendo de novo. E aí a gente passa 5 dias imersos naquilo e acaba, a gente fala, meu Deus, já acabou. Já deixa saudade. Já deixa saudade na gente, porque a gente vivencia isso ao longo do ano, mas chega naqueles 5 dias e acaba. E depois a gente retoma de novo, né, os puxiruns, as reuniões. Mas eu acho que é esse momento, quando eu escuto a minha avó começando a ladainha e as rezadeiras puxam junto com ela, é sempre um momento muito marcante, porque a gente está ali naquela estrutura em frente ao trono da Santíssima Trindade e tem os foliões força, né? pedindo força, aí tem os folhões, as rezadeiras e a nossa parte da corte, que tem as saraiporas, as moças da fita, as moças do tamborim. Então o momento dessa comunhão, para mim é muito marcante isso. Sempre quando começa de fato o rito tradicional, a festa do Sairé, nesse momento é uma coisa que puxa muito a nossa energia, eu pelo menos fico muito emocionada, muito emocionada. A Dona Dalva, ela sempre fala assim, Flávia, tu já tá chorando? Eu digo, eu tô mesmo, porque é muito emocionante. Que tem chorona. Eu sou Ela meio chorona. chorando. E pra senhora, É segredo. E pra senhora, Dona Urbana? E pra senhora, Dona Urbana? A parte emocionante que tem para mim é a hora da ladainha, da reza, né? Que é muito, muito importante e é uma grande responsabilidade, porque a gente luta com as pessoas, é mesmo que, sei lá, a gente chama e demoram para chegar e aí eu fico logo reclamando e quando eu vejo, porque nós temos as nossas roupas oficiais da rezadeira, né? E quando eu vejo que não está certo, eu vou lá vou reclamar, eu digo, olha, teu vestido está curto, ou teu vestido está muito comprido, é porque não é assim, porque tu não vem igual, outro já vem de saia grande, essa saia não é, daí não é a roupa da reza, então tem que vir tudo organizado, porque senão, então é assim. Dona Urbana, eu vou lhe pedir pra senhora fazer um pouco dessa ladainha. A senhora faz pra gente? Como é que é? Só pra gente sentir um pouquinho desse momento? Mas cantar Cantar. Pois é, porque eu ando prevenida mesmo. Olha. Tudo isso que está aqui, a gente reza uma noite. Começando assim. Dominus adjutorium me entender. Dominus adjuvai meus Christine. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, secundera no princípio de nunca e sempre, é de século, século, amém. Aí vem o Espírito de luz, o divino Consolador, abraça os nossos corações na chama de teu amor. Isso é o canto, né? Agora, a ladainha mesmo é aqui. Kyrie eleison, Christe, Christe audiens.
Deus, Pater Discelis Deus, miserere, miserere nobis. Esse é o início da ladainha e é muito comprido. Dona, obrigada, viu? Eu fico emocionada, gente, porque... Calma. A senhora me lembra muito a minha avó. E aí, ver vocês dois agora aqui, assim, meu Deus. Calma. Tem que se recompor. A senhora cantando assim, parece que eu tava vendo minha avó todinha aqui. Você quer esse livrinho de presente? Eu lhe dou. Obrigada. Pode ficar com ele. Obrigada, doutora. Obrigada, amiga, obrigada. Aí, quando for para o ano que você vier... Ela me avisa que eu venho pela ladainha. Vem pela ladainha, já tem o livro, que isso não muda nunca. Agora, vamos falar um pouquinho de Festival dos Botos, né? Não tem como. Nós estamos aqui com a Rainha do Lago Verde, né, dona Ana? É verdade. A Rainha do Lago Verde. E eu queria, Flávia, que tu falasse um pouco dessa trajetória, porque eu acompanhei ali um pouquinho dos vídeos que tu postaste sobre a tua história, né? Até chegar o teu momento de despedida. Desse tamaninho. Desse tamanho. Gente, eu falei, meu Deus, o vídeo dela dançando de Rainha do Lago Verde. Ela dançou Rainha do Lago Verde, Rainha do Artesanato, Rainha do Sairé. Cabocla. Com quantos anos? Ela tinha uns 10 anos para frente. Ela tinha. A roupa da cabocla era desse tamaninho dela. Eu ainda tenho lá a Senhora roupa guarda dela. tudinho. E aí, Flávia, como foi essa trajetória pra ti? Eu acho que foi uma das melhores experiências que eu pude, né, vivenciar ao longo dessa trajetória dentro do lado profano da festa do Sairé. E isso é uma conversa que eu tenho tido com as pessoas, né, ao longo dos encontros, das trocas que a gente conversa, enfim, que é sobre deixar mesmo essa história escrita ali com pessoas que, né, estavam sempre presentes, que me motivavam, que construíram tudo isso junto comigo. Porque eu acredito muito que a história dentro do Festival dos Botos, no lado do Boto Cor-de-Rosa, é uma história escrita não só por mim, mas por muitas pessoas, né, que vivenciaram aquilo, que acreditaram que aquele trabalho era possível. E aí torna-se um contexto histórico também para mim desde quando eu era criança, né? Começou com os itens mirins e todo aquele momento, né, de construção, de novos sonhos e querer ser um item oficial e ver as itens que já estavam lá. Meu Deus, será assim que eu consigo ser? E as coisas foram acontecendo da forma como aconteceram, né? Chegou um momento que eu recebi um convite de estar lá presente, né, de entender como que tudo aquilo funcionava. Eu me apaixonei por aquele mundo, mas foi um mundo que a gente foi construindo a história ao longo desses anos e chegou no momento que eu decidi que eu queria alcançar novas coisas, novas oportunidades também e seguir novas carreiras, né? Porque esse processo de amadurecimento também ele traz isso, né? Sobre a gente construir algo muito legal, muito bonito, poder compartilhar, poder deixar aquilo para a história e aí seguir novos caminhos. E eu acho que foi meio que isso que foi acontecendo lá dentro. Mas assim, uma experiência, ela se torna um pouco indescritível também, porque você, ela entende o que eu tô Irmãs falando. de item. Irmãs de item, Rainha do Lago Verde. A senhora sabia, dona Urbana, que tinha dançado de Rainha do Lago Verde? Sabia. Pra gente caminhar ali pro nosso encerramento, infelizmente, porque tá uma conversa tão agradável. Eu queria, dona Urbana, que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas, uma mensagem de valorizar, de pedir para as pessoas valorizarem a nossa cultura, valorizarem o rito tradicional, para os jovens. Que recado a senhora deixa hoje aqui no Vozes do Céu? Olha, o recado que eu vou deixar é que as pessoas têm que viver e reviver essa tradição do Sairé. Não deixe que
fique assim na memória esquecida. Então, que continue com este trabalho que é muito bonito e esta responsabilidade de ser um sairé na sua vida. Obrigada, dona Urbana. Flávia, para além de uma mensagem, assim como eu pedi para dona Urbana, eu queria também que tu deixasse uma mensagem para a nova rainha do Lago Verde, né? Que não sabemos ainda quem vai ficar nesse cargo tão importante dentro do Boto Cor-de-Rosa, mas que recado tu deixa aí para... E tu vai voltar um dia. Olha. Sim, dona Urbana. Vai, Flávia. Peraí, deixa eu ir com... O recado que eu posso deixar para a nova rainha do Lago Verde, que ainda não sabemos quem é, mas que com certeza, né, vai trazer, acredito que grandes vitórias para o Boto Cor-de-Rosa, é que seja perseverante, porque a gente precisa sempre de muita perseverança no nosso trabalho. A gente precisa sempre estar buscando coisas novas, né? A inquietação, ela faz parte de ser um item dentro do Festival dos Botos. Então, a responsabilidade de carregar uma coroa também, esse personagem que é a Rainha do Lago Verde, eu acho que é uma das mais importantes, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer enquanto fazedor de cultura, estando nesse meio profano do sairé, porque a gente carrega a herança das pessoas que têm essa crença, né? A lenda da Rainha do Lago Verde, a lenda da Zeneira, a lenda do Lago Verde dos Muiractães é algo que é sagrado para muitas pessoas, e muitas pessoas se apegam a isso de fato. Então, entendendo que a responsabilidade, para além do lado artístico, está com a comunidade. Então, você vai carregar essa herança e você vai ser perseverante nisso, nesse processo de amadurecimento, de aprendizado e de trazer essas alegrias para o público, porque eu acho que a construção do item é isso, é essa relação entre o papel que a gente está desenvolvendo e o público que está ali assistindo, é uma interação mútua. Então eu só posso desejar um reinado muito abençoado, né? Desejo que seja próspero, que perdure por muitos anos e seja invicto. É o que a gente mais espera em uma pessoa que vai defender o item para o nosso boto, que seja invicto, que seja sempre muito abençoado. E é isso. Queria agradecer muito, né? Foi lindo ter vocês aqui. Obrigada, dona Urbana, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Flávia. E é isso, eu espero que a gente possa se encontrar em novos projetos e compartilhar ainda mais essas histórias, que isso aqui foi só um pedacinho. Tem muita coisa, né, dona Urbana? Tem muita história a ser compartilhada, né? E eu quero agradecer também imensamente o convite. Não sei se falei coisas boas ou não, mas eu quero, de coração, agradecer muito a você. E assim encerramos mais um episódio do Vozes do Sairé. Nos próximos episódios vamos seguir ouvindo outras memórias, outras trajetórias importantes e celebrando essa festa que é muito maior do que a gente imagina. Até a próxima!